Os sacerdotes e os levitas, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque e Atus, Secanias, Reum e Meremote, Ido, Genitoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joaribe e Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes eram os príncipes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que com seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias, Eune e seus irmãos, cada qual em seu ministério. Lista genealógica dos sumos sacerdotes. Jesua gerou Joaquim, Joaquim gerou Elisibe, e Eliasibe gerou Joaida, e Joaida gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joaquim, os sacerdotes chefes de família foram Seraías, Meraías, de Jeremias e Ananias, de Esdras, Messulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José de Arim, Adna, de Meraote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton e Mesulão, de Abias, Icri, de Miniamim e de Moadias, Piautai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joraíbe, Matenai, de Gedaía, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque e Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaías e Netanael. Os levitas nos dias de Eliasibe, de Joaída e Joanã e Jadua foram escritos por chefes de famílias, também os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, chefes de famílias, foram escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Elisibe. Os principais dos levitas, Asabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças conforme o estatuto de Davi, varão de Deus, cada qual a seu turno. Matanias, Baquebuquias, Obadias e Mesulão, Talmon e Acube, porteiros, montavam guarda às entradas das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote Esdras e escriba. A dedicação do muro. Para a dedicação do muro de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém para fazer a dedicação e a festa com louvores e com cânticos, com símbolos, saltérios e harpas. E foram reunidos os filhos dos cantores, tanto da região ao redor de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, e da casa de Gilgal, e dos campos de Geba e de Amavete, porque os cantores edificaram para si aldeias ao redor de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e pus 2 grandes coros que foram em procissão, um para a direita sobre o muro, para a porta do monturo, e atrás deles ia Osaías com a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e os filhos dos sacerdotes iam com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, o filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur e filho de Asaf. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netaneel, Juda e Anani com os instrumentos musicais de Davi, varão de Deus, e Esdra, o escriba, adiante deles. E a porta de fronte deles
Subiram pelos degraus da cidade de Davi, pela subida do muro, desde a casa de Davi até a porta das águas a oriente. O segundo coro ia do lado oposto, eu atrás dele, e com a metade do povo sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim até a porta velha e a porta do peixe, e a torre de Ananel pela torre do Sem, até a porta das ovelhas, e passaram na porta do cárcere. Chegaram os dois coros à casa de Deus, e a metade dos oficiais comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maaseías, Minamim, Micaías, Elionai e Zacarias e Ananás iam com trombetas. E Maaseías e Semaías e Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, e os cantores cantavam em alta voz, e Jecraías era o diretor. Sacrificavam naquele dia numerosos sacrifícios e se regozijavam porque Deus os havia inundado de alegria. Alegravam-se também as mulheres e os meninos, e a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. As porções para os sacerdotes e levitas. Naquele tempo foram postos à frente dos aposentos destinados a armazenar as ofertas das primícias e dos dízimos, homens que ajuntassem nos territórios campestres e nas cidades as porções legais para os sacerdotes levitas, porque era grande a alegria de Judá com respeito aos sacerdotes e levitas que serviam, e cumpriram o serviço de Deus e o serviço de expiação, como também os cantores e os porteiros, conforme o estatuto de Davi e de Salomão, seu filho. Porque desde o tempo de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia um diretor de cantores para os cânticos e louvores e ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava alimentos aos cantores e aos porteiros, cada coisa em seu dia. Consagravam também suas porções aos levitas, e os levitas consagravam parte aos filhos de Arão. As reformas de Neemias, capítulo 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, ouvindo o povo, e foi achado escrito nele que os amonitas e moabitas não deviam entrar jamais na congregação de Deus, uma vez que não saíram a receber aos filhos de Israel com pão e água, mas deram dinheiro para Balão amaldiçoá-los. Mas nosso Deus transformou a maldição em bênção. Ouvindo, pois, a lei, separaram de Israel a todos os mesclados com estrangeiros. Tobias é expulso. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, como chefe da câmara da casa de nosso Deus, havia se aparentado com Tobias, e lhe proporcionará um aposento espaçoso, no qual antes guardavam as ofertas, o incenso, os utensílios e o dízimo do grão, do vinho e do azeite, que mandaram dar aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e a oferta dos sacerdotes. Quando acontecia isso, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ao rei, e ao cabo de alguns dias pedi licença ao rei para tornar a Jerusalém, e então soube do mal que fizera Eliasibe por consideração a Tobias, facilitando-lhe um aposento nos átrios da casa de Deus. E doeu-me grandemente, e lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, e disse que limpassem as câmaras, e fiz tornar para lá os utensílios da casa de Deus, as ofertas e o incenso. Encontrei também que as porções para os levitas não lhe foram dadas, e que os levitas e os cantores que faziam o serviço haviam partido cada um para a sua terra. Então repreendi os oficiais e disse: porque a casa de Deus está abandonada, eu os reuni e os estabeleci em suas funções.
E todo Judá trouxe o dízimo do grão, do vinho e do azeite aos armazéns. Pus por encarregados deles o sacerdote Selemias e o escriba Zadok, e dos levitas a Pedaias, e ao serviço deles Anã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque eram considerados pessoas fiéis, e eles tinham de repartir para seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus, por isso, e não apagues as misericórdias que fiz na casa de meu Deus em seu serviço. O sábado volta a ser observado. Naqueles dias vi em Judá alguns que pisavam em lugares o dia de sábado e que acarretavam feixes e carregavam jumentos com vinho, também de uvas e figos e toda sorte de carga, e traziam para Jerusalém no dia de sábado. E os admoestei acerca do dia em que vendiam as provisões. Também havia na cidade tírios que traziam peixe e toda a mercadoria, e a vendiam no dia de sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E repreendi os senhores de Judá e lhe disse: que coisa tão má é esta que vós fazeis, profanando assim o dia de sábado? Não fizeram assim vossos pais, e trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós aumentais a ira sobre Israel, profanando o dia de sábado? Aconteceu, pois, que dando as portas de Jerusalém, já sombras antes do sábado, disse que fechassem as portas e ordenei que não as abrissem até depois do dia de sábado. E pus às portas alguns de meus criados para que no dia de sábado não introduzissem carga. Ficaram fora de Jerusalém 1 e 2 vezes os negociantes e os que vendiam toda espécie de mercadoria. E os admoestei e lhe disse: por que ficaste diante do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vós. Desde então não vieram no dia de sábado. E disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também por isto lembra-te de mim, Deus meu, e perdoa-me segundo a grandeza de tua misericórdia. Casamentos mistos são condenados. Vi também naqueles dias judeus que tomaram mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e a metade de seus filhos falavam a língua asdodita, porque não sabiam falar judaico, mas falavam conforme a língua de cada povo. E eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei algum deles e lhe arranquei os cabelos, e lhe fiz jurar, dizendo: não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomareis de suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Nisso não pecou Salomão, rei de Israel, ainda que em muitas nações não tenha havido rei como ele, que era amado de seu Deus, e Deus o pusera por rei sobre todo Israel, e até ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E obedeceremos a vós para cometer todo esse grande mal de prevaricar contra nosso Deus, tomando mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joaida, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era um genro de Sambalate, o Oronita. Portanto, eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, por ter contaminado o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Conclusão: purifiquei-os, pois, de todo o estrangeiro, e pus os sacerdotes e levita por seus grupos, cada um em seu serviço, e para a oferta da lenha nos tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para meu bem.